Caros amigos, contam que um jovem, sedento de afirmação espiritual, procurou certa vez o pensador e sacerdote hebreu Shammai e o interrogou: Poderias ensinar-me toda a Bíblia durante o tempo em que eu possa quedar-me de pé num só pé? Nós sabemos que ficar apoiado num único pé, né, numa única perna, a gente não aguenta por muito tempo, pelo contrário, talvez minuto e pouco, ser muito, né? Então ele queria que o pensador e sacerdote lhe ensinasse toda a Bíblia, imagine, todo o volume da Bíblia, enquanto ele ficasse nesse pouco tempo que aguentaria numa perna só. E o pensador respondeu: impossível, não há como. Então de nada me serve a tua doutrina, redarguiu o moço. E logo após, o moço buscou Hillel, o famoso doutor, propondo-lhe a mesma indagação. O mestre, acostumado à sistemática da lógica e da argumentação, mas também conhecedor das angústias humanas, respondeu: Toma posição. Pronto, retrucou o moço, colocando-se naquela posição de ficar numa só perna. Ama, elucidou Hillel. Só isso? E o resto que existe na Bíblia? Inquiriu apressadamente o moço. Basta o amor, concluiu o austero religioso. Todo o restante da Bíblia é somente para explicar isso. Olha que história profunda, embora curtinha, mas profunda, né? Tudo que existe na Bíblia é apenas para nos explicar a lei de amor. Essa história está no prefácio do livro Estudos Espíritas, ditada por Joana de Ângeles, pela psicografia do Divaldo Pereira Franco. Um fariseu, doutor da lei, querendo testar Jesus, pergunta-lhe: Mestre, qual é o maior mandamento? E Jesus lhe responde: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: Amareis o vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Analisemos essas duas passagens, a história inicial, que acabei de relatar, e essa fala de Jesus, qual é o maior mandamento, que ele resume dizendo que toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A história que contamos inicialmente aqui, do moço que queria justamente conhecer todo o conteúdo da Bíblia, está perfeitamente de acordo justamente com esse ensinamento de Jesus, né? Porque o famoso doutor, o Hillel, só recomendou ao moço amar, e dizendo que todo o resto da Bíblia justamente era para explicar a lei de amor. E Jesus justamente faz essa colocação, né? Que tudo se resume à lei de amor, dizendo então que toda a lei, todos os profetas estão contidos nesses dois mandamentos, né? Justamente lembrando que a Bíblia é tida como a obra que contém todos os ensinamentos, né? Das leis e dos profetas.
na última reunião com seus discípulos, Jesus acrescentou um novo mandamento, dizendo-lhes: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Vou repetir. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Então, reparem que nesse novo mandamento há uma condição, que nós devemos nos amar uns aos outros, mas seguindo o modelo de Jesus, seguindo aquilo que ele demonstrou. Aqui, especificamente nessa passagem, em relação aos discípulos, porque ele fez essa colocação, como eu disse, na última reunião que ele teve com os seus discípulos, antes de ser entregue. Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 179, aponta que há diferença entre essas regras e que, nesse novo mandamento, Jesus engrandece a fórmula que recomenda amar ao próximo como a si mesmo. Né? Porque amar ao próximo como Jesus nos amou é realmente bem mais profundo do que amarmos o próximo como a nós mesmos. Porque nesse novo mandamento, nessa sua nova recomendação, ele se coloca como modelo, justamente. E não mais cada um de nós amando o próximo como a nós mesmos. Diz a recomendação: que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Ou Emmanuel diz que essa recomendação assegura o regime da verdadeira solidariedade entre os discípulos, garante a confiança fraternal e a certeza do entendimento recíproco. Aponta que esse novo mandamento estabeleceu a intimidade legítima entre os que se entregam ao Cristo, significando que, em seus ambientes de trabalho, há quem se sacrifique e quem compreenda o sacrifício, quem ame e se sinta amado, quem faz o bem e quem saiba agradecer. Interessante essas colocações de Emmanuel a respeito desse novo mandamento que Jesus recomenda aos seus discípulos. Por quê? Podemos disso concluir que o nosso amor ao próximo deve ser nos moldes de Jesus, nosso guia e modelo, conforme está lá na resposta à questão 625 do livro O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta à espiritualidade justamente quem foi a figura maior que tivemos na Terra, e justamente a resposta é: vede Jesus. Né? Então, Jesus como nosso guia e modelo. Por isso, ao procurarmos fazer o bem aos outros, lembremos que o modelo é justamente Jesus. E nessa passagem, quando ele recomenda aos apóstolos que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, então Emmanuel, nessa lição do livro Caminho, Verdade e Vida, justamente ele faz essa análise. Jesus compreendeu cada um dos discípulos a despeito das suas imperfeições, a despeito de tudo aquilo que ele sabia que ia acontecer com cada discípulo, aquele que o entregaria, aquele que o negaria, né? Aquele que não daria importância. A despeito disso, ele compreendeu cada um
ele demonstrou fraternidade com eles, ele demonstrou solidariedade com os seus discípulos. Por isso, a recomendação: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E, logicamente, que, ainda que essa recomendação tenha sido na reunião com seus discípulos, isso se estende para todos nós, seus irmãos em Deus. Mas o que é, afinal, o amor? Que é tão cantado em prosas e versos, né? E que é o tema do nosso estudo hoje. E faz parte do capítulo 11º do Evangelho segundo o Espiritismo e é o tema 10 do curso básico de Espiritismo. Se nós formos buscar lá no dicionário, nós vamos encontrar que amor é o sentimento que predispõe alguém a desejar o bem de outrem. Sentimento que nos predispõe a desejar o bem do outro. E eu acrescentaria aqui, desejar apenas o bem. Porque se a gente se analisar, nós vamos perceber que já temos essa capacidade de vez em quando, desejar o bem. Mas, dadas as nossas imperfeições, o nosso estágio evolutivo, às vezes a gente acaba tendo sentimento que, infelizmente, não representa exatamente o bem do outro, né? Mas amar é desejar apenas o bem do nosso semelhante, do nosso irmão. E esse sentimento leva-nos a fazer aos outros o que queremos que os outros nos façam, né? Porque, lógico, se nós não gostamos que algo seja feito para nós, nós vamos procurar não fazer aos outros. Nós vamos procurar fazer justamente aquilo que para nós também nós gostamos, aquilo que é bom para nós, né? Então, justamente esse sentimento, o amor, nos faz realizar o bem para o nosso semelhante. E justamente isso resume todos os nossos deveres para com o próximo, né? Porque, pela lei de sociedade, nós temos deveres perante os nossos semelhantes, perante os nossos irmãos em Deus. E justamente a lei de amor, esse sentimento do amor, é que resume esses deveres nossos para com o próximo. Nesse capítulo, nas instruções dos Espíritos, numa das lições, o Espírito que a ditou coloca que a lei do amor substitui a personalidade, ou seja, o individual, pela fusão dos seres, ou seja, o coletivo. E, justamente por isso, aniquila as misérias sociais. Aniquila as misérias sociais porque, se amamos, se realmente amamos, faremos somente o bem aos outros. Seremos solidários, fraternos e compreenderemos os outros, nossos irmãos, como Jesus compreendeu seus discípulos, como dissemos há pouco. Se nós realmente amarmos, se nós deixarmos que esse sentimento tome lugar, tome assento no nosso coração, nós vamos procurar fazer o bem. Ora, na medida em que realizemos o bem, nós estaremos resolvendo as dificuldades, as dores, os problemas. Nós vamos realmente ser irmãos, sermos amigos, sermos da paz, né? Daí a importância realmente de cultivarmos e deixarmos desenvolver esse sentimento no nosso coração. Todos, indistintamente, todos possuem o germe do amor, que é justamente de essência divina.
As faculdades, as capacidades existem em cada criatura em estado latente. Deus nos cria assim, né? Com as capacidades, mas em estado latente. É como uma sementinha que está lá no nosso íntimo. Cabe a cada um de nós, a cada criatura, né, a cada filho de Deus, desenvolver essas capacidades, justamente pelo esforço em melhorar-se, em fazer a sua transformação moral, como encontramos na doutrina espírita essa conclamação para fazermos a nossa transformação moral, fazermos o esforço nesse sentido, porque é necessário para que realmente cresçamos e caminhemos rumo ao reino de Deus. E falando aqui de que todas as criaturas possuem essa capacidade, né, ou possuem o amor em germe no seu íntimo, essa parte me fez recordar de um filme, obviamente, os da minha época vão se recordar. Tinha um filme, é um faroeste, ele é de 1953. O título dele é sugestivo, Os Brutos Também Amam. Olha que interessante esse título, Os Brutos Também Amam. Justamente porque, embora ainda os brutos demonstrando uma imperfeição grande, mas já tem o germe, né, da bondade, do amor começando a despertar. Os brutos também amam. O amor não tem limites. Não há limite justamente para esse sentimento. Quanto mais eu amo, quanto mais eu exerço esse sentimento, mais ele se expande, mais ele aumenta. Então eu não preciso ter receio, né, de amar, porque às vezes as pessoas confundem esse sentimento, né, com atrações, com prazeres, e acabam se equivocando e às vezes decidem e falam que não querem mais saber de amar para não sofrer. Não, como nós estamos vendo aqui na lição, o amor é um sentimento por excelência e é de origem divina, de essência divina. Deus nos cria com esse germe desse sentimento. Então, na medida em que a gente realmente o desenvolva, o exerça, a gente pode até, em alguma situação na vida, sofrer algum dissabor, mas se a gente ama realmente, a gente não vai deixar-se abalar por aquilo. Amar para ser amado. Essa afirmativa faz parte justamente da lei, ou é decorrente da lei de causa e efeito. Só serei amado se eu também souber amar. Não é que eu só vou amar aquele que me ama, mas na medida em que eu ame, as criaturas à minha volta vão se sentir mais confortáveis, vão se sentir queridas e também vão me amar, porque vão perceber o quanto é bom esse sentimento, o quanto ele é positivo, o quanto ele traz de realizações positivas nas relações sociais. Por isso, amar para ser amado. O amor transforma o homem e o eleva. Seu efeito é o melhoramento e a felicidade da raça humana. Como dissemos até aqui, na medida em que realmente eu só faça o bem para o meu semelhante, eu vou estar eliminando todas as discórdias, todas as brigas, todas as guerras, e isso realmente nos proporcionará a felicidade. Agora tem o outro lado da moeda. Justamente o contraponto à lei do amor é o egoísmo. O que é o egoísmo?
estão nos louvando justamente na definição lá do dicionário. Egoísmo é o amor exclusivo e excessivo de si, implicando na subordinação do interesse de outrem ao seu próprio. Ou seja, aquela criatura que acha que tudo tem que girar em torno do seu umbigo, né? Tudo é para ele. Pode ser também o amor excessivo ao bem próprio, sem consideração aos interesses alheios. E a espiritualidade, nas obras básicas principalmente, em todas as outras, mas principalmente nas obras básicas, a espiritualidade nos chama a atenção para o fato de que o egoísmo é a grande chaga da humanidade. O grande problema para a humanidade é justamente o egoísmo. Por quê? O egoísmo é a negação da caridade, porque ele endurece o coração. O egoísta, justamente, ele só quer para si, em detrimento do seu semelhante, em detrimento dos seus irmãos. E óbvio que isso acaba gerando muitos conflitos nas relações sociais. A respeito do egoísmo, nós precisamos fazer um destaque. O egoísmo é diferente do dever de cuidar de si, que é justamente a observância da lei de conservação. Porque, às vezes, se não tomarmos cuidado, em alguma situação, poderá parecer que o comportamento da criatura está sendo um comportamento egoísta, mas, por vezes, na realidade, será a observância da lei de conservação. E qual a diferença? Bom, primeiro, lembrando que todos nós temos por dever a observância à lei de conservação. Estamos aqui ocupando um corpo que Deus nos concedeu pela reencarnação, para que justamente possamos cumprir a nossa trajetória evolutiva. E eu tenho o dever de cuidar desse veículo, né? Porque o corpo é o veículo para que o espírito cumpra aqui a sua reencarnação. Então, tenho que conservá-lo. No egoísmo, a criatura pensa só em si, em detrimento, com prejuízo dos outros, enquanto que na lei de conservação, a criatura pensa em si, mas sem desconsiderar os outros. A diferença está justamente nessa relação com os outros. Eu vou fazer, ou vou cuidar de mim, vou fazer aquilo que é bom para mim, mas sem trazer prejuízo para os outros. Tudo o que eu fizer terá que ser bom para todos, para mim e para os demais. A espiritualidade, nesse capítulo 11º do Evangelho segundo o Espiritismo, nos fala que é necessário fé, coragem e perseverança para afastar o egoísmo e praticar a lei do amor. A primeira parte, afastar o egoísmo. Sabemos também, basta nós nos analisarmos, e nós somos tentados ainda, né, dada a nossa imperfeição, nós somos tentados ainda, por vezes, a resvalar num comportamento egoísta. Às vezes em pequenas coisas, né? Não precisa ser em ocorrências muito significativas, mas se a gente reparar uma coisinha ou outra na vida, às vezes resvalamos no comportamento egoísta, né? Mas precisamos justamente combater. Mas, como a espiritualidade nos diz, é necessário fé, coragem e perseverança. Perseverarmos naquela conduta de buscar o caminho mais adequado. E eles dizem assim, que nessa busca de perseverar, fazer o combate
ao egoísmo, ao nosso egoísmo, ele diz: triunfareis se a caridade vos inspirar e a fé vos sustentar. A respeito do amor, lembremos aquela menção de Pedro em sua primeira epístola. O amor cobre a multidão dos pecados. Nós poderíamos resumir essa expressão, repetindo, o amor cobre a multidão dos pecados, nós poderíamos resumi-la dizendo que é o bem se contrapondo ao mal. É como se fosse para nós, para cada um de nós, a aplicação dessa afirmativa de Pedro como um conta corrente. Por eu ainda ter minhas imperfeições, eu acabo errando, isso me gera débitos, que podem me gerar sofrimentos, mas se eu também conseguir exercitar a lei do amor, fazer o bem, isso vai lá para o meu conta corrente como crédito. Eu tenho alguns débitos, mas se eu colocar também créditos nessa conta corrente, eu posso zerá-la ou posso até ficar com saldo credor. À semelhança do que acontece com o nosso conta corrente bancário. Não é? Nós sabemos do dissabor que é ter saldo devedor, saldo negativo na conta bancária, né? Principalmente com os juros altos que se pratica no nosso mercado financeiro. Mas na medida em que eu vou lá, deposito e liquido aquele saldo devedor, isso será bom para mim. Em termos morais, na vida, para o espírito, é a mesma coisa, né? Contrapor o bem ao mal que eu possa ter realizado. E com isso, nós podemos alterar o mapa de nossa vida justamente amando, ajudando, fazendo o bem. É aquilo que, principalmente, o Edson Toledo sempre faz questão de frisar, que nós não precisamos necessariamente estar expiando na sua totalidade. Se eu realmente fazer o bem, contrapondo ao erro que eu tenha cometido, eu posso suavizar a situação ou até eliminar aquela necessidade da expiação. Por quê? O bem que fazemos anula o mal que fizemos. O bem que fazemos anula o mal que fizemos. Vamos lembrar aqui também que o maior exemplo, ou o exemplo máximo de amor que já tivemos na Terra, foi justamente o Mestre Jesus. Né? Até hoje, não temos ou não tivemos nenhuma outra criatura que tenha demonstrado tanto amor para com o seu semelhante. Né? E isso é interessante que, por vezes, quando se recomenda essa conduta de fazer o bem, e às vezes em situações até extremadas, como é a recomendação de Jesus, que devemos amar até os inimigos, tem pessoas que colocam, mas eu não sou um Cristo, eu não sou um Jesus, eu não consigo fazer isso, né? Justamente reconhecendo que Jesus foi o exemplo máximo de amor aqui na Terra. E o interessante é que bastaram 3 anos de evangelização para que o seu domínio se estendesse a todas as nações. Né? Então, pelos registros históricos, Jesus evangelizou durante só os 3 últimos anos da sua vida, né? Em termos de evangelização mesmo, mas foi o suficiente para isso se estender a todas as nações
e termos, até hoje, né, essa mensagem positiva necessária para que os homens possam progredir, evoluir e chegar um dia à perfeição, como Jesus chegou, né? Um espírito já perfeito. E também a espiritualidade, nesse capítulo, observa que não foi pela ciência, nem pela arte oratória que ele seduziu e cativou as multidões, mas foi justamente pelo amor. Jesus cativou as multidões através do amor, da demonstração do seu amor para com todos. E fazendo justamente uma observação a respeito de ciência, da ciência em relação ou em contrapartida com o amor, o apóstolo Paulo, em sua primeira epístola aos Coríntios, ele declara que, num certo trecho, que a ciência incha, mas o amor edifica. Vou repetir. A ciência incha, mas o amor edifica. A respeito justamente dessa afirmativa, dessa declaração do apóstolo Paulo, Emmanuel, na lição 152 da obra que já citamos, Caminho, Verdade e Vida, ele analisa essa fala de Paulo e ensina que a ciência pode estar cheia de poder, mas só o amor beneficia. Então, a ciência pode estar cheia de poder, mas só o amor beneficia. E nessa lição ele cita vários exemplos demonstrando que somente a ciência exercida com amor pode trazer benefícios à humanidade. Por isso que ele fala que a ciência pode estar cheia de poder, mas o amor, e só o amor, é que beneficia. E aí ele traz vários exemplos nessa lição 152 da obra Caminho, Verdade e Vida, mas nós vamos citar aqui apenas 3 exemplos do nosso cotidiano que demonstra bem a questão da ciência sem amor, do desenvolvimento da ciência sem aliar ao amor. Imaginemos aquele engenheiro que fica tantos anos estudando ali nos bancos escolares, faz a sua faculdade, seu aprimoramento, para conhecer as leis que regulam aqui o mundo material e consegue então fabricar a arma de fogo que vai justamente eliminar o seu irmão perante Deus. Ora, justamente é um caso de ciência, mas sem amor. Porque se nós sempre aliássemos o amor aos nossos conhecimentos intelectuais, a gente não cometeria esses erros, essas barbaridades. Um outro exemplo, o médico que, depois dos seus estudos, formado, assume o compromisso de salvar vidas, ele vai praticar o aborto. Como sabemos que ainda, infelizmente, tanto existe, né, essa atitude do aborto aqui na Terra, trazendo tantos sofrimentos. O químico que produz a droga entorpecente, que hoje a gente abre o jornal e todo dia tem lá uma notícia de apreensões de grande volume de drogas, que também traz tanto sofrimento à humanidade.
Então, esses três exemplos que citamos, dá para a gente se situar bem nessa afirmativa de Emmanuel, não é? Que a ciência pode estar cheia de poder, mas só o amor beneficia, só o amor edifica, nas palavras do apóstolo Paulo. E para a gente também conhecer ou aquilatar da importância da lei do amor, do desenvolvimento desse sentimento, da prática justamente desse sentimento, eu vou ler aqui, é curtinha essa lição, é a lição número 2, da quarta parte do livro Obsessão e Desobsessão, da Sueli Caldas Schubert. É muito interessante essa lição e vou lê-la para justamente a gente poder aproveitar todo o seu conteúdo para esse estudo desta noite, cujo tema é o amor. Então, nesse livro, nessa quarta parte, ela vai tratar, ou ela trata justamente da desobsessão natural. E esse capítulo tem por título O Antídoto. E ela começa dizendo assim: realmente o amor, tal como o Cristo nos ensinou, é o único antídoto contra esse mal que graça de maneira tão avassaladora, a obsessão. E fiz questão de trazermos essa lição justamente porque todo aquele que milita na casa espírita, principalmente nas reuniões de atendimento fraterno, nas reuniões mediúnicas, sabe o que significa o quanto nós temos de casos de obsessão causando justamente o sofrimento. Então, repetindo, nesse primeiro parágrafo, a Sueli nos coloca que o amor, mas o amor conforme o Cristo nos ensinou, é o único antídoto para a obsessão. Assim como o corpo necessita respirar, alimentar-se e repousar, a necessidade primordial do espírito é o amor, para se ver curado das enfermidades que o prejudicam. Quando aprendermos a amar sem reservas, desinteressadamente, quando conseguirmos amar sem exigências, em completa doação, quando houver em nós o amor em toda a sua plenitude, amor que se reparte por toda a humanidade, então não haverá ódios e malquerenças, guerras e disputas, desafetos e obsessores. Somente um amor desse quilate conseguirá unir obsessores e obsidiados, terminando com as vinditas, com os sofrimentos e com as dívidas. O Espiritismo veio nos conclamar ao amor, veio relembrar aos homens o real significado desse sentimento sublimado que o Evangelho exprime. Somos almas cansadas de erros e de sombras que vimos cultivando em sucessivas encarnações. A doutrina espírita nos oferece meios para superar tudo isto e nos ensina que o caminho é Jesus. Se queremos o nosso aperfeiçoamento e dos nossos semelhantes, se anelamos pela melhoria do planeta em que vivemos, devemos começar agora a cultivar o amor em nós para reparti-lo com todos os seres humanos. Lembrando-nos de que esse aprendizado começa no lar, com o parente difícil, com aqueles que nos fiscalizam, sejam eles encarnados ou não, com o próximo mais próximo, que possivelmente é o obsessor de ontem, agora reencarnado bem perto de nós. Por isto, o amor é o antídoto.
porque ele nos possibilita a conquista daqueles a quem devemos e cicatriza todas as ulcerações existentes em nosso mundo interior. E assim, redimidos e renovados, estaremos livres para ir ao encontro do amanhã, que não tarda. Uma bela lição da Sueli, falando-nos do amor como solução, principalmente para os casos de obsessão. E finalizando, uma fala de Joana de Ângeles no livro Após a Tempestade, na lição número 6. Ama, seja qual for a situação em que te depares, e esparze amor pelo caminho, semeando estrelas de esperanças. Amanhã elas brilharão para ti. Amemos. Esse é o caminho. Se desejamos crescer, se desejamos ser felizes, se desejamos rumar ao reino de Deus, o caminho é esse ensinado por Jesus, o amor. Que todos consigamos justamente ter a perseverança, ter o discernimento, a fé e a coragem de trilhar esse caminho com todo o sucesso. Um grande abraço a todos, uma boa noite. Lisete, eu queria falar com Arquimedes. Ele bem utilizou, acho que a penúltima lição do livro Caminho, Verdade e Vida, do Emmanuel, falando sobre aquele novo mandamento de amar uns aos outros como Deus nos amou, né? E esse ensinamento que ele bem colocou, ele traz mais uma particularidade que eu pediria para o Arquimedes comentar, que no final Emmanuel fala assim, que ele é diferente do amar, justamente desse capítulo que está sendo trazido, do amar a Deus sobre todas as coisas ao próximo como a si mesmo. Emmanuel fala alguma coisa no sentido assim, esse mandamento é para os confrades, ou seja, para os trabalhadores de qualquer ramo da religião, para que entre eles haja amor. Não sei se você viu essa parte, Arquimedes, que ressalta da necessidade, por exemplo, num centro, de todo mundo trabalhar com amor, para não ter muito melindre, coisa assim. Então, justamente a parte que eu destaquei aqui, quando Emmanuel fala que justamente esse novo mandamento é diferente daquele outro que diz para amarmos o nosso semelhante como a nós mesmos, né? Porque esse ele diz, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então ele estava se colocando, né? Jesus se colocando como modelo para os discípulos, né? E Emmanuel fala justamente isso, que com essa recomendação assegura o regime da verdadeira solidariedade entre os discípulos, garante a confiança fraternal e a certeza do entendimento recíproco, né? E que esse novo mandamento estabelece a intimidade legítima entre os que se entregaram ao Cristo, significando que em seus ambientes de trabalho há quem se sacrifique e quem compreenda o sacrifício, quem ame e se sinta amado, quem faz o bem e quem saiba agradecer, justamente para que haja a fraternidade, a solidariedade, né? O entendimento recíproco entre todos aqueles que estão no trabalho, abraçando o trabalho, Emmanuel diz que se entregaram ao Cristo, ou seja, abraçando o trabalho no caminho. Né? Mais ou menos nesse sentido. Isso mesmo. Obrigado, Arquimedes. Eu gostaria da minha contribuição. Pois não. Porque lá pelo primeiro mandamento, amar ao próximo como a si mesmo, parece que estabelece um princípio de igualdade. Nós nos amarmos reciprocamente de maneira igual. Mas quando Jesus nos oferece esse mandamento, ele está dizendo diferente. Eu tenho que amar mais.
Então, eu não preciso ficar esperando que ele me ame, ou que ele me ame igualmente como eu o amo. Mas eu tenho que amar como Jesus amou, indiscriminadamente, mesmo que não seja amado. Sim. Por isso que ele justamente é significativa essa recomendação dele, porque ele estava com os discípulos na última reunião, né, antes de ser entregue, e ele fala, né, que eles deveriam se amar como ele os amou, né, justamente porque nós sabemos que ele sabia de todas as imperfeições, as deficiências de cada discípulo, mas mesmo assim ele não renegou a nenhum, ele não criticou a nenhum, pelo contrário, ele demonstrou, como você disse, aquele amor incondicional, né? Eu acho que a gente podia fazer um link aí com a pandemia, né? Exatamente. Você sabe que eu tinha pensado, é que eu achei que ia esticar um pouco o horário, e fiquei com receio, mas justamente hoje, nessa situação da pandemia, que a princípio parece que todo mundo está desnorteado, se nós buscarmos esses ensinamentos, vai nos dar um direcionamento, né? Porque justamente eu usar a máscara é eu estar respeitando o meu semelhante. Isso é uma demonstração de amor para com o meu semelhante. Eu estar buscando auxiliar aqueles que estão com dificuldades, né? Eu repartir o pão, vamos dizer assim, é eu estar realizando o amor, né? A caridade, né? Porque aquilo que a espiritualidade coloca que a caridade é justamente o amor em ação, né? Porque se o amor é o desejar só o bem, eu preciso colocar-me em ação para que esse bem que eu desejo possa ocorrer ao meu semelhante, né? Porque senão eu fico só no meio do caminho, se eu só tiver o sentimento, mas não fazê-lo produzir, né, através da minha ação, produzir aquele bem que eu desejo, eu fico no meio do caminho, né? Por isso, a caridade é o amor em ação, né? E nesses momentos aqui, nossa, como estamos precisando, né? Daí que a gente vê que o quanto ainda nós precisamos desses estímulos que são difíceis para que a gente desperte para o sentimento do amor, né? O quanto ainda estamos distantes desse amor. Sim. A mensagem de Jesus está em há quase 2000 anos, e nós ainda estamos pensando mais em nós mesmos do que no próximo. Então, quando eu penso assim, quando eu me deparo, né, com essa definição do que é o amor, o sentimento de desejar o bem ao semelhante, e como eu disse, apenas o bem ao semelhante, é que eu me flagro concluindo o seguinte, que a gente, na realidade, não ama ainda, não exerce esse sentimento por excelência, porque se a gente já consegue, em algumas situações, desejar o bem, em outras situações ainda a gente tem dificuldade, né? Ou às vezes a gente até acaba tendo algum sentimento inadequado, né? Porque esse amor do Cristo é só ter o amor, só desejar o bem em qualquer situação, qualquer seja lá o que for que as pessoas façam para a gente, né? A gente ainda tem dificuldade, né? Se pisar no calo, a gente. É bem significativo, você falou da última ceia, ainda da última reunião, o gesto de Jesus lavando o pé de Pedro, né? Uhum. Demonstrando a humildade, né? É, se eu não lavar os seus pés, você não poderá estar comigo. Então é isso, né? Nós somos capazes de lavar os pés dos outros. São as É, nossas reflexões de hoje. As lições se repetem corriqueiramente, vão lá para o nosso superconsciente, para a gente estar lembrando deles, né, dos ensinamentos constantemente, até que um dia caiam para o nosso consciente e nos motive as nossas condutas
no dia a dia.